Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes por mais uma manhã, mais um dia do Senhor, estarmos juntos aqui em família? Amém? A gente tem ensinado, tem compartilhado aqui todas as vezes que nos reunimos, é importante trazermos à memória que você não veio aqui para receber algo de Deus, né? Vamos lá na casa de Deus para receber algo de Deus. Você veio aqui porque você já recebeu algo de Deus, as chamadas bênçãos espirituais por meio de Cristo Jesus. E o irmão que está do seu lado também recebeu. Então nós viemos aqui para ver a nossa família da fé e juntos tributarmos ao Senhor a glória que é devida ao Senhor. Em mais um domingo de manhã, como em um domingo de manhã, o Senhor, levantando dentre os mortos, inaugurou a nova humanidade por meio da ressurreição. Amém, irmãos? E é isso que nós falamos sobre o entendimento do que a gente veio fazer aqui. A gente não veio para buscar para receber, a gente veio, sim, para sermos instruídos no Senhor, mas nós já fomos alcançados por uma graça infinita, irmãos. E por já termos sido alcançados por uma graça infinita, o nosso coração deve transbordar de gratidão, reverência, amor e piedade. Amém, irmãos? E essa manhã, com muita alegria, a gente vai dar início a uma nova série de mensagens. Não sei quantos dos irmãos observaram lá nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais que a gente vai iniciar essa manhã, uma série onde nós vamos trazer à memória algo que conversamos lá no ano de 2022 e 2023, quando ainda éramos um grupo de irmãos tão singelo. Ainda somos, né, irmãos? Ainda somos, mas eu digo que ainda nos reuníamos de bermudinha, chinelo, sentados em um sofá, esparramados em um chão ali na minha casa ainda, e nós estávamos em vários momentos compartilhando sobre o que o evangelho produz. Você ouviu isso, meu irmão? Amém? O que o evangelho produz. Nesse entendimento, eu quero chamar a sua atenção sobre o que nós vamos compartilhar, porque muitas vezes nós, quando falamos sobre a mensagem do evangelho, nós podemos ter a mensagem do evangelho muitas vezes organizada e estruturada na nossa mente. Muitas vezes, talvez tenhamos, alguns de nós, um conhecimento onde ele é, em parte, verdadeiro, mas em parte também um conhecimento fragmentado, onde nós não conseguimos ter na nossa mente a clareza do plano da redenção e a intervenção de um Deus poderoso na humanidade, a fim de formar uma família para si. E por isso, muitas vezes, não conseguimos responder de forma coerente com a mensagem do Evangelho. Consigo me expressar com clareza, irmãos? Então eu quero, primeiramente, em um tom assim, bem pastoral, eu quero chamar a sua atenção sobre a importância de trilharmos juntos essa série de mensagens. De você não ser alguém que vai escolher qual parte da mensagem te agrada mais, mas nós abraçaremos juntos, como o apóstolo Paulo escreveu, todo o conselho de Deus. Que os nossos ouvidos e o nosso coração não seja seletivo, porque qual o erro que muitas vezes, irmãos, nós incorremos? Nós escolhemos quais partes do que estamos ouvindo nos cabe, quando aquela parte que muitas vezes nós julgamos que não nos cabe, é porque está nos ofendendo e talvez o que esteja acontecendo seja a verdade do evangelho atacando a nossa humanidade adâmica e ela está esperneando por dentro, irmãos. Quantos compreendem isso com singeleza de coração? Então eu quero ler um texto
orar com os irmãos para iniciarmos essa série de mensagens com o coração plenamente inclinado e rendido, a fim de que possamos abraçar, como Paulo disse, abraçar o que eu disse? Todo o conselho de Deus. Amém, irmãos? Vamos, já pega a sua Bíblia, já abra em 1 Coríntios capítulo 15 e já se coloque de pé em seu lugar. E já leremos e logo depois já vamos orar. 1 Coríntios capítulo 15. Pegou? Os irmãos encontraram, amém? Muito bom. Vou ler aqui na NAA, amém? Se você tiver outra versão, vai ser bom que a gente vai encontrando outras formas de enxergar o mesmo texto. A palavra do Senhor nos diz assim, dos versos 1 ao 11. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, ou a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Paizinho, nós estamos aqui mais uma vez em uma manhã de domingo, gratos ao Senhor, porque se o Senhor não tivesse renovado as tuas misericórdias sobre nós essa manhã, Pai, nós já teríamos sido colocados como alvos da ira do Senhor, mas por causa do sangue de Jesus, esse sangue precioso que foi vertido em meio a tanto sofrimento e tanta dor, esse sangue aplacou a ira de Deus e hoje nós podemos ser aqui reunidos um povo que se chama o povo do Senhor, para que possamos tributar ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, para que possamos, Senhor, com o nosso coração cheio de alegria, cheio de gratidão, compreendendo que por meio do sacrifício vicário de Cristo, nós que éramos injustos e imperfeitos, fomos, Senhor, justificados e temos sido aperfeiçoados por meio da pessoa do Espírito Santo. Por isso, nessa manhã, mais uma vez, queremos colocar, Pai, o nosso coração inclinado e rendido diante da Tua palavra e que possamos verdadeiramente discernir e compreender as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Que a nossa mente, Senhor, esteja sensível, atenta, Senhor, e preparada para receber todo o conselho do Evangelho, Senhor. E assim, Pai, irmãos, amanhã, que porventura estejam com seus corações conturbados, inquietos e ansiosos. Nós queremos nesse momento pedir, Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha produzir refrigério no interior de cada um desses irmãos aqui, a fim de que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração rendido para discernir e compreender a Tua palavra, Senhor.
em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, quero começar o compartilhar dessa manhã trazendo, talvez, um repartir de algumas coisas que, inclusive, nós, quando estamos exercendo o ministério pastoral, nós somos fortemente tentados e muitas vezes o nosso coração se aflige com algumas coisas. Muitas vezes, quando a gente entra num gabinete pastoral e muitas vezes vamos aconselhar alguém, algum casal, algum irmão, alguma irmã, nós somos fortemente tentados a encontrar respostas para todas as coisas. E os irmãos que estiveram conosco na escola aqui a gente trabalhou o serviço dos santos aqui, devem lembrar que inúmeras vezes eu trouxe aqui um derramar do nosso coração, dizendo que às vezes você vai aconselhar alguém e simplesmente a gente não encontra uma resposta. E aí os irmãos já sabem como eu costumo proceder nesses momentos. Alguém lembra ou não? Eu vou olhar para o irmão à minha frente, eu vou sorrir, vou respirar fundo e vou dizer o que para ele, irmão? Alguém lembra dessa ou não? Vamos orar. Porque muitas vezes a gente quer uma receita pronta para responder, para aconselhar alguém e nós não encontramos. E não encontramos porque muitas vezes as respostas que nós queremos dar às pessoas são respostas com base no intelecto humano. E o intelecto humano não experimentou todas as coisas a fim de ter estrutura para responder a todas as perguntas. Consigo me expressar com clareza ou não? Então é natural que eu não consiga responder a tudo aqui. Contudo, o texto que lemos, nós vemos Paulo usar de um princípio. Eu não tenho nem a coragem de chamar de metodologia, porque metodologia a gente pode mudar, mas princípios de Deus a gente não muda. Princípios a gente se dedica a permanecer neles. O apóstolo Paulo estava aqui escrevendo a uma igreja, que era a igreja em uma cidade chamada Corinto. E se você for observar, essa comunidade, a comunidade de Corinto, era uma comunidade que Paulo conhecia muito bem. Corinto era uma cidade portuária, onde ela era um importante ponto de comércio no mundo antigo. E na época, essa cidade ela era dedicada aos deuses da Grécia e de Roma. Então era uma cidade normalmente marcada por culto a deuses que não são o Deus triuno, o nosso Deus. E quando nós percebemos isso, Paulo ele passou por esse grande centro econômico e ele foi estrategicamente como missionário para e ele proclamando o evangelho, passando um tempo ali, foi plantada uma igreja naquela cidade. Agora é importante nós compreendermos algo, que a igreja de Corinto era uma igreja essencialmente de judeus ou era uma igreja essencialmente de gentios? Uma igreja essencialmente de gentios que, inclusive, muitas vezes os judeus, para se referirem aos gentios, os chamavam de quê? Tem um nome que a gente até estranha quando falam, né? Os judeus muitas vezes se referiam aos gentios como pagãos, que é um termo que muitas vezes a gente evita usar, mas nós entendemos o porquê os judeus tratavam dessa forma. Nós também compreendemos que Paulo ele morou ali por um tempo e conheceu muitas pessoas ali, e você vai perceber, se você estiver anotando, registre, que em Atos capítulo 18, nós vemos o histórico de plantação da igreja ali na cidade de Corinto. Paulo tinha passado por vários lugares até chegar em Corinto, onde ele ali trabalhou, dedicado para plantar uma igreja. Depois de um tempo, Paulo ele seguiu viagem para plantar igrejas em outras cidades. E quando Paulo ele sai para pregar em outras cidades, irmãos, é natural que o coração de Paulo mantivesse um zelo, mantivesse uma preocupação e mantivesse ali o seu coração em oração para que a igreja em Corinto florescesse, para que a igreja em Corinto pudesse desabrochar, pudesse viver os efeitos que somente o evangelho pode produzir.
E quando Paulo começa a receber notícias, ele ouve que a igreja em Corinto não estava bem, irmãos. E não porque eles estavam, digamos assim, para fechar as portas, porque a igreja em Corinto era uma das igrejas mais fervilhantes naquela região. Mas uma igreja que fervilha não necessariamente é uma igreja que está bem. Os irmãos compreenderam o que estava acontecendo em Corinto? E quando nós vemos isso, a igreja estava passando por uma série de problemas. Havia ali na carta que Paulo escreveu, essa primeira carta aos Coríntios, ela tinha 5 partes principais. E essas 5 partes principais correspondem ao que Paulo estava olhando para abordar os problemas reais que estavam acontecendo na igreja em Corinto. Então, se você observar, Paulo, ele vai descrever o problema. E depois Paulo responde o problema não com um conselho humano. Preste atenção nisso. A igreja de Corinto era uma igreja que estava vivendo cheia de quê, irmãos? Problemas. É uma igreja que apresentava desvios. Contudo, quando Paulo vai intervir, Paulo não intervém apenas com um pequeno conselho humano e prático, mas Paulo intervém com verdades do evangelho sobre aquela igreja. Porque segundo o mesmo Paulo escreveu em Romanos 1, porque o evangelho é o que, irmãos? Em Romanos 1,16, algo que nós não podemos esquecer, o evangelho é poder de Deus. O evangelho, irmãos, ele não tem poder, o evangelho é poder de Deus. E quando Paulo, então, ele começa a falar àquela igreja, ele mostra claramente como as pessoas realmente estão vivendo, e ele faz um paralelo que essas pessoas não estão vivendo de modo do que elas falam que acreditam. Deixe-me tentar expressar isso de modo mais cuidadoso. Aquelas pessoas em Corinto, elas estavam proferindo uma fé, mas o seu padrão de vida era incompatível com a sua profissão de fé, com a sua confissão de fé. E quando Paulo anuncia isso, a essência da carta de 1 Coríntios, então, é uma. E se os irmãos quiserem registrar, fica aqui uma instrução do Senhor. Nós devemos abordar todas as áreas da nossa vida por meio da lente do Evangelho e não com a lente deste presente século. Os irmãos ouviram o que eu disse, amém ou não? Então, não sei se você compreendeu algo que estava aqui em 1 Coríntios. Volte no texto rapidamente, em 1 Coríntios, capítulo 15. Como que Paulo começou aqui o ensino? Como que Paulo iniciou aqui? Ele começa dizendo aqui, claramente, quero lembrar-lhes o que, irmãos? O Evangelho. Só que sabe o que tinha acontecido do capítulo 1 ao capítulo 14, irmãos? Paulo estava lidando com os problemas da igreja. Carlos, capítulo 1, ele ouve os da casa de Cloe que havia divisão na igreja. E aí Paulo começa, opa, tem problema na igreja. Daqui a pouco tem problema em outra área, tem problema em outra área. E Paulo vai descobrindo os problemas da igreja e daqui a pouco capítulo 15, Paulo vai e fala o quê? Não, eu queria dar aqui metodologia prática para a resolução de problemas, é isso que eu queria. Não, Paulo vem no capítulo 15 e diz, eu quero lembrar algo a vocês. Eu quero lembrar a vocês a verdade do Evangelho. Sabe por quê, irmão? Porque o Evangelho pega soberbos e os coloca de joelhos perante o Evangelho, perante a cruz de Cristo. Não dá para viver uma vida onde alegamos que o Evangelho está produzindo algo com olhos e corações altivos. Mas a verdade do Evangelho nos torna homens e mulheres rendidos. Quantos estão compreendendo isso, queridos? Sabe o que está acontecendo? Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, colocando lá no capítulo 1, a gente não vai fazer uma
exposição sistemática de 15 capítulos hoje. Fique tranquilo, tá bom, irmãos? Se a gente começasse hoje a exposição do capítulo 1 para chegar no 15, talvez 2026 a gente sairia daqui. Mas enfim, do capítulo 1 ao capítulo 4, apenas como uma instrução aqui inicial. Dos capítulos 1 ao 4, o problema apresentado é um. Lembra que eu falei que a instrução de Paulo era organizada em 5 frentes de atuação? Qual era a primeira? Dos capítulos 1 ao 4 havia um problema, e o problema era que havia o quê? Divisões na igreja. Mas que tipo de divisão, pastor? Porque não tem relato de que saiu lá e dividiu e tal, não sei o quê. Que história é essa, pastor? Preste atenção. Depois que Paulo foi embora, outros mestres chegaram e passaram pela cidade. Sabe qual era um deles, irmãos? Um dos mestres que chega para servir em Corinto? Apolo. E Apolo foi um irmão piedoso que ensinava com exatidão acerca de Cristo. Um irmão piedoso, um irmão sério. Sabe quem foi outro mestre que passou ali por Corinto? Um outro irmão, nada mais, nada menos do que Pedro. Passou um tempo ali, passou por Corinto. Quem foi Pedro, irmãos? Pedro foi aquele dentre os apóstolos que o Senhor impulsionou a proclamar o evangelho. Gente boa, irmão. Gente boa, mas imperfeita. Amém ou não? Imperfeito, mas não era gente problema assim, você está entendendo? Gente que tinha desafios, mas gente piedosa. Mas sabe o que aconteceu? Olha que interessante. As pessoas decidiram escolher o seu mestre favorito e tornaram-se fãs daquele líder. As pessoas começaram a falar mal e desrespeitar um líder que desfavorecesse o outro. E a resposta de Paulo foi dura. A resposta de Paulo foi firme. Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo assim: vocês estão de brincadeira comigo? Paulo está ouvindo o relato que os da casa de Cloe procuraram ele para dizer que estavam escolhendo o melhor mestre. Sério isso? Estava escolhendo o favoritinho. Sério isso? E aí Paulo vem e começa a dizer: a igreja não é lugar de partidarismo. A igreja é uma comunidade de pessoas centradas em Jesus Cristo. Os líderes e mestres são simplesmente servos desse que é o Cristo, que é o dono da igreja, é o cabeça do corpo. Enquanto vocês preferirem um líder ou outro, não vale a pena vocês se dividirem, muito menos falar mal uns dos outros. O centro da igreja é Jesus, e as boas novas é sobre quem ele é e o que ele fez. Então Paulo aqui, ele está lidando com uma igreja que era fervilhante, mas internamente tensões por partidarismo. Os irmãos estão compreendendo essa primeira tratativa do apóstolo Paulo, o primeiro desafio de lidar aqui nos seus escritos? Se você olhar agora do capítulo 5 ao 7, observe algo ali, se você quiser folhear um pouquinho, pelo menos para ter um panorama. Dos capítulos 5 ao 7, Paulo aborda problemas relacionados ao sexo. Havia severos problemas de imoralidade ali na igreja. Irmãos, preste atenção. Nesse cenário, nós vemos que Paulo está advertindo a igreja por estarem tolerando um homem que estava em relações ilícitas com a própria madrasta, com a mulher de seu pai. Então, como naturalmente nós entendemos que no texto é a mulher de seu pai, não está falando de incesto, não está falando da mãe, mas está falando da sua, o que eu disse aqui, irmãos? Da madrasta. Outra coisa importante é compreendermos que aquela igreja estava em que cidade mesmo? Em Corinto, e Corinto era uma cidade que tinha cultos pagãos. E haviam sacerdotisas nos templos pagãos que parte do culto era ter relações ilícitas na porta do templo. E muitos dos irmãos convertidos estavam presentes nos ajuntamentos, não tinham ainda rompido com essas velhas práticas em Adão ainda. Então Paulo agora está lidando com um segundo problema. O problema da o quê, irmãos? Da imoralidade. Através do evangelho, Paulo mostra, e eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. E aqui está um grande desafio que nós vamos abordar nas próximas semanas.
como o pastor norte-americano Timothy Keller, em um de seus livros, A Igreja Centrada, trouxe para nós um grande desafio. Nós não podemos, enquanto pregamos o que achamos ser o evangelho, introduzirmos elementos de moralismo. Os irmãos ouviram o que eu disse aqui, amém ou não? Porque o moralismo é a tentativa carnal de passar um verniz em um defunto. Mas o evangelho é a intervenção poderosa do Senhor para me transformar em minha natureza e produzir em mim um pavor, uma ojeriza, uma repulsa pelas práticas pecaminosas. Nós não estamos falando aqui de homens e mulheres que eu vou chamar e dizer assim, você tem que parar de fazer isso. Mas nós estamos falando aqui de Paulo chamando homens e mulheres para dizer assim, vocês não nasceram de novo. Porque se vocês fossem nascidos de novo, vocês não seriam escravos dessas práticas ainda. Os irmãos entenderam a distinção? E Paulo está lidando com esse problema na vida da igreja. É interessante você ouvir o que Paulo aqui, talvez quisesse externar. Paulo como se dissesse que nós devemos nos lembrar, em primeiro lugar, que Jesus morreu pelos nossos pecados e a desrelacionamentos causada pela má conduta sexual. Se você é um cristão, a integridade sexual é uma das maneiras principais de respondermos à graça e ao amor de Jesus. Pastor, do que você está falando? Irmão, preste atenção. Muitas vezes, práticas desenfreadas na área sexual é porque nós encontramos um sujeito que está buscando encontrar na relação com múltiplas pessoas, encontrar prazer. Tudo bem o que eu disse ou não? Contudo, quando o salmista diz que o meu prazer está na lei do Senhor, nós estamos então apontando que quando compreendemos a beleza do Evangelho e compreendemos o que o Senhor fez, a morte vicária de Cristo em nosso favor, nós enxergamos que o nosso prazer não está mais nas coisas do presente mundo, mas o nosso prazer está em nos deleitarmos naquela que é a nova vida por meio de Cristo Jesus. Então Paulo aqui está anunciando que há um problema que não deve ser respondido, sabe como? Tem um problema de imoralidade sexual, então vai lá e larga o celular. Então vai lá e casal de namorados não pode ficar até depois de 22 horas na rua. E a gente vem com regras rígidas, achando que as regras vão resolver, quando na verdade são os princípios da lei do Senhor, a intervenção do poder do Evangelho em nosso interior, que produzirá uma nova vida. E Paulo aqui está trazendo para nós, não conselhos humanos, mas Paulo está trazendo uma palavra do Evangelho a fim de responder a todas as questões. Sabe o que nós vemos? Que Paulo lembra que assim como Jesus ressuscitou fisicamente, preste atenção aqui no que um irmão, J. Siruayo, falou a nós. Paulo lembra que assim como Jesus ressuscitou fisicamente dentre os mortos, os nossos corpos também serão erguidos dentre os mortos. O que significa o seguinte: se o seu corpo está sendo resgatado por Jesus hoje e eternamente, então o que você faz com o seu corpo hoje é muito importante. Não é seu para fazer o que quiser. Paulo deixa isso muito claro. Ser um seguidor de Jesus também significa não comprometer a sua integridade sexual. Uau, irmãos. Paulo está trazendo aqui uma conversa sobre o que o Evangelho produz na vida de uma igreja. Paulo está chamando o povo a um playground ou a maturidade aqui, irmãos? Paulo está chamando o povo à maturidade. Paulo está chamando o povo à seriedade da vida cristã. Sabe, agora vamos entre os capítulos 8 a 10, por gentileza. Entre os capítulos 8 a 10, nós temos um outro porém aqui.
Agora a questão é sobre o quê? Vamos ver se alguém só de bater o olho já enxergou aí enquanto eu dou um gole de água aqui. Os 8 a 10, a questão é sobre comida, essencialmente. Mas não apenas preferências alimentares. Como se você gosta ou não gosta de determinados alimentos, tem a questão da idolatria. Na verdade, quando ele fala a questão da comida, é porque há pessoas que estavam comendo alimentos sacrificados a ídolos e outros não, e estava uma confusão sobre isso. De fato, a idolatria é a essência do problema. Contudo, isso se desdobrava na relação com o que, irmãos? Com a comida. Consegui me expressar melhor aqui, amém? A questão a qual os coríntios estavam divididos era sobre a carne vinda de animais sacrificados aos deuses gregos e romanos nos templos locais. Havia uma divisão entre cristãos judeus e os gentios sobre como responder a esse problema. Então, olha que interessante, a gente sempre quer uma resposta rápida e fácil. Os irmãos ouviram o que eu disse aqui? A gente sempre quer uma resposta, o que eu falei? Rápida e fácil. Sabe por quê? Porque se a gente tem a resposta, nos isenta da reflexão profunda. Nos isenta de pôr o coração na posição certa. A gente quer pôr a régua e dizer para cá sim, para cá não. Só que nos exime de pensarmos de modo como aqueles que tenham de fato uma mente transformada, de refletirmos, de ouvirmos conselhos, de perguntarmos. Sabe algo que estava acontecendo aqui? Preste atenção. Havia uma divisão ali entre cristãos judeus e cristãos gentios sobre como responder a esse problema. Mais uma vez, Paulo apela para ideias centrais do evangelho. Eles estavam querendo discutir sobre comida. Paulo vai e fala assim: peraí, para de falar sobre comida, vamos falar sobre o evangelho aqui. Você entendeu o que Paulo fez ou não? Para de discutir esse negócio aqui, que eu acho que eles não entenderam nada. Vamos conversar sobre o que o evangelho fala e o que está acontecendo. Paulo diz que a nossa devoção, ela é acima de tudo a Jesus como Senhor e não a outros. E se você estiver em uma situação, preste atenção nisso, se você estiver em uma situação em que a carne foi dedicada a outro Deus e há pessoas observando o que você faz, elas podem concluir: veja, os cristãos que adoram a Jesus, e eles podem adorar outros deuses também. Paulo está dizendo, Paulo aqui está deixando claro que nessa situação era para não comer, porque comer produziria o que, irmão? Escândalo. E por produzir escândalo, aqueles que compreendem que a sua vida já é pertencente ao Senhor, não se importam com um prato de comida, porque ter o irmão sentado à mesa é mais importante do que o prato que foi servido à mesa. Faz sentido isso ou não, irmãos? E muitas vezes a discussão ela está, e é isso que o evangelho vai produzindo na gente. A discussão é o que pode e o que não pode comer. A discussão deveria: quem está sentado à mesa comigo? Porque quem está sentado à mesa comigo é aquele que é um irmão que talvez a gente vai continuar lá na eternidade, novos céus e nova terra, permanecer à mesa com esse irmão. Então eu estou preocupado com a comida. E Paulo está trazendo uma resposta aqui do evangelho, de colocar essas pessoas olhando para aquilo que tem valor transitório e perecível, ou que tem valor eterno, irmãos. Paulo está levando os irmãos a colocar os olhos naquilo que tem valor eterno. E a gente entra numas discussões do que pode e não pode, e perde discussões sobre quem a gente tem ou não tem no relacionamento. E aí, em nome do que eu quero comer, eu perco um irmão que estava sentado à minha mesa. Quantos compreenderam com esse prisma do evangelho que nós estamos trazendo? Sabe o que Paulo aqui está dizendo? Que como nós somos, e foi aos Coríntios que Paulo disse, que nós
não devemos viver da mesma forma, porque nós já somos, por meio de Jesus, nova criatura, e as coisas velhas, o que, gente? Se passaram e tudo se fez novo. E a gente pega esse texto e a gente quer interpretar esse texto com um recorte. A gente quer interpretar esse texto sem o seu devido contexto. Como um novo ser em Cristo, preste atenção na frase que eu vou falar, mas depois eu vou arrochar a conversa. Amém, irmãos? Olha só. Como você é um novo ser em Cristo, você é livre para seguir a sua consciência nesse tipo de assunto. Nossa, essa frase é tudo que as pessoas gostariam de ouvir se eu parasse aqui. Porque Paulo, quando pegou para escrever aos Coríntios, Paulo falou para eles que algumas coisas são questões de consciência. Tudo bem ou não? São questões de quê que eu disse? Só me diga, então, se você tem condições de afirmar que a sua consciência é regenerada. Porque se a nossa consciência não é regenerada, então eu não posso tratar que é a minha opinião. Se a minha consciência não me condena, eu posso fazer. Ô, meu irmão, uma consciência não regenerada só vai nos levar para mais perto de Adão do que para mais perto de Cristo. Quantos compreendem isso aqui? Então, quando Paulo está falando sobre consciência, você sabe o que Paulo está ali apontando? Ele está dizendo assim, tudo bem, vocês podem lidar isso com uma questão de consciência, se vocês estão olhando tudo pela lente do Evangelho. Mas se você não está olhando tudo pela lente do Evangelho, para de querer fazer as coisas para libertinagem, alegando que isso é liberdade. É isso que Paulo está dizendo. Aí tem gente que usa a Bíblia para quebrar princípios bíblicos. Todas as coisas me são lícitas, pastor. Mas nem todas o quê? Não, mas então, tudo bem, vamos para a segunda frase. Falei isso ontem no encontro de casais. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe por quê? Porque prazer produz domínio. Pessoas estão sendo dominadas por coisas que lhes comunicam prazer. E aí depois dizem que é lícito. Mas o seu prazer não estando em Cristo e no Evangelho de Cristo, a gente precisa então compreender que a nossa consciência não foi plenamente afetada pelo Evangelho. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Sabe aquelas 4 palavrinhas que a gente colocou ali, irmãos? Criação, queda, redenção e consumação. Se você quiser, faz um ensaio na sua casa. Faz uma tabela. Coloca lá, um abaixo do outro, criação, queda, redenção e consumação. E depois coloca os assuntos, família, filhos, casamento. E aí você vai enxergar o que a queda fez com o seu trabalho, o que a queda fez com o seu casamento, o que a queda fez com a sua forma de educação de filhos, o que a queda fez com a sua sexualidade. E a resposta da queda é a intervenção do trabalho de redenção do nosso Cristo. E aí, se eu quero ter uma vida redimida, então há coisas que a queda, a natureza caída vai produzir na vida conjugal. Mas quando Cristo nos redime, nós somos resgatados desse lugar de queda, irmãos. E a gente precisa dar uma resposta como aqueles que estão vivendo plenamente no Evangelho de Cristo, não porque eu vou me esforçar por dar uma resposta. O meu esforço é de mortificar o velho Adão, mas é o poder do Cristo que vai emanando da nossa vida, produzindo uma resposta piedosa. Quantos compreendem isso, irmãos? Nos capítulos 11 a 14, perceba algo. Nos capítulos 11 a 14, Paulo agora aborda um outro problema. Qual o problema que começa lá no 11 ao 14, irmãos? Sabe qual era o problema? Os problemas dos encontros da igreja. Então nós não estamos falando de gente aqui, gente, perdida. Nós estamos falando de gente que estava congregando. Sim ou não? Então o primeiro problema qual foi? O primeiro problema que nós vimos qual foi que Paulo apontou? Divisões. O segundo problema qual foi? Imoralidade. O terceiro?
idolatria e o problema de comer, não comer ali, tudo bem? E o quarto problema que Paulo está trazendo aqui, qual foi? Problemas nos encontros regulares da igreja. Então, no 11, inclusive, é o texto, e é curioso porque eu acho que muitos de nós talvez nunca pararam para refletir sobre o texto que a gente sempre lê na ceia. Qual é o texto que a gente sempre lê na ceia? É 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Só que essa carta estava sendo escrita para uma igreja que estava tudo em ordem. A igreja que tinha o quê, irmãos? Problemas. Os encontros deles tinham problemas. Sabe qual era um problema? Um comia antes do outro. E aí não dava tempo de todo mundo comer. Então Paulo vai e chega num ponto e fala assim: vocês estão com fome? Come em casa, gente. Mas quando vocês chegarem aqui, é o repartir a ênfase, não é matar a fome. Ouviu isso ou não? Então você está com fome, é para fazer o quê, irmão? Come em casa. Porque chegar na igreja é sobre repartir, não é sobre saciar a sua necessidade. Aí isso muda nosso prisma. E o evangelho produz isso. Uma mudança de prisma. Quando eu não venho para me satisfazer. Eu venho para repartir. Aí você, porque aí começa a mudar tudo. Não muda só o nosso jeito de comer, muda o nosso jeito de se relacionar. Por quê? Porque pessoas que querem satisfazer as suas necessidades de comida, também querem satisfazer as suas necessidades nos relacionamentos, nas emoções, e são como uma draga que sugam. Um pastor americano, alguns anos atrás, em um dos cursos de formação de líderes que eu tive a oportunidade de fazer, ele falou sobre irmãos que, por terem uma postura incompatível com o evangelho, eles são como irmãos que pegam um canudo do maior calibre que puderem, colocam na carótida dos líderes e sugam, soltam e depois saem para outros lugares para sugar outro. Porque é gente que a mentalidade é de chegar a comer para matar a sua própria fome, mas faz isso em todas as áreas da sua vida. E a comida é uma das formas. Mas quando o olhar é repartir, tá com fome, faz o quê? Come em casa e leva uma porção do que você comeu, porque eu quero que os meus irmãos também possam desfrutar daquilo que eu desfruto. Entende do que nós estamos falando aqui ou não? Isso era um problema na vida da igreja. Sabe um outro problema na vida da igreja que ali estava acontecendo? Alguns deles começaram a ter experiências espirituais poderosas, irmãos. Transformação miraculosa do Senhor. E alguns começavam a falar em voz alta, começavam a compartilhar um ensinamento em voz alta, uma palavra de Deus. Em seguida, alguém se levantava e interrompia, porque também queria compartilhar e também queria notoriedade. Essa situação era extremamente caótica e isso estava distraindo as pessoas da verdade do evangelho, especialmente os visitantes. Você sabe o que estava acontecendo naquela igreja? Detalhe, irmãos, essa igreja ela era minguada ou expressiva pelo que estamos ensinando aqui? Expressiva na cidade. Tinha todos os dons. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo estava falando sobre todos os dons ali, eles tinham. E aí no finalzinho do capítulo 12, o último verso do capítulo 12, Paulo vem e diz assim: mas eu quero mostrar para vocês agora um caminho mais excelente. E aí a gente às vezes pega texto que a gente prega em casamento e desconecta da realidade. Porque tudo bem pregar no casamento, 1 Coríntios 13, tá tudo tranquilo, tá, irmãos? Ai, pastor, meu casamento foi assim, tá tudo bem, irmão, tranquilo, tá bom? Mas deixa eu falar uma coisa séria aqui. Capítulo 12, Paulo falou sobre os dons. No finalzinho do 12 ele diz: mas agora vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí vem falando sobre o quê? Sobre o amor. Por quê? Porque usar os dons com um coração seco de amor não tem valor. Por isso que Paulo vai e diz assim: vocês são como o sino que retine. Vocês estão querendo aparecer
E vocês são como o sino que retine, porque vocês não têm amor. Vocês não esperam eles para comer. Olha o contexto, o 11 e o 12, chegando no 13, nós estamos falando disso. Amém ou não, irmãos? E aí quando vem o capítulo 14, aí Paulo vem e dá agora uma palavra muito importante. No capítulo 14, Paulo vai e diz assim, vocês devem usar os dons. Aí a gente respira, amém ou não? Então peraí, vocês o que eu disse aqui, irmãos? Vocês devem usar os dons, só que os dons é para servir o irmão. O dom não é para você construir a sua trajetória ministerial. O dom aqui, irmão, é para produzir edificação do corpo. Deus não chamou, Deus me chamou. Não, não, não. Deus chamou para si o quê? Um povo. Nós estamos construindo esse entendimento. Por isso que eu tenho pavor, irmãos. Eu tenho pavor quando a pessoa pega o púlpito para dizer, não, quando Deus me chamou no meu chamado, para com isso. Você é parte de um povo que Deus chamou. E aí quando a gente põe assim, é um jeitinho muito elegante de dizer que a gente está acima de alguém. E isso precisa ser quebrado, irmãos. Eu estou aqui na frente hoje ensinando, usando o dom para produzir o quê, irmãos? Usando o dom da parte de Deus de ensino para fazer o quê? Para produzir edificação do corpo de Cristo. Não é para falar do meu chamado, do meu ministério. Quando Deus... Para que tá chato, irmão. Eu não aguento mais isso. Basta. Humana não tem valor algum. Notoriedade humana não tem valor algum. E Paulo está batendo aqui. Sabe o que Paulo bateu aqui? Paulo bateu assim, sabe o que está acontecendo? Vocês estão falando aí um monte de línguas e tal, papapá. E aí quando chega um visitante, nada que vocês estão fazendo. Por isso eu prefiro falar 1000 palavras que sejam compreensíveis do que falar 10.000 palavras que ninguém entenda. Porque o propósito é proclamar o evangelho. O evangelho tem que chegar aos ouvidos de modo que lhe seja o quê? Compreensível. Era isso que Paulo estava falando. Então Paulo está agora batendo, amém ou não? E agora vem o que Paulo fez. Nesses capítulos, Paulo ajuda-os a pensar, antes de tudo, no propósito desses encontros. Era de ajudá-los a enxergar qual era o tipo de procedimento necessário e adequado. O encontro semanal é um lugar onde o Espírito de Deus trabalha por meio de todos. Ouviu o que eu disse aqui ou não? O encontro da família é um lugar onde Deus trabalha por meio de quê? Deixa eu te contar uma coisa. Tivemos ontem à noite um encontro de casais aqui. Sentamos aqui, compartilhamos, conversando. E às vezes, no nosso modo de pensar, a gente acha assim, nossa, hoje a mensagem, né, do pastor foi uma bênção. Hoje isso. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que tem mais do que isso quando a gente se reúne? Você sabe o que tem? Tem o caso de um casal recém-casado, de repente, que está observando um casal mais experiente, está vendo o tratamento dos dois e está ensinando pelo exemplo. Só que isso é imperceptível aos olhos, mas Cristo está trabalhando por meio de todos. Por isso, irmãos, por isso que quando nós nos reunimos, você não se reúne para receber tão somente, você vem aqui para repartir. Irmãos, tem gente que muitas vezes aborda a minha esposa para falar de alguma coisa que a gente abençoou a pessoa. Eu nem lembro o nome da pessoa, irmão. E eu nunca conversei com a pessoa, mas simplesmente, às vezes, uma situação, uma palavra, um gesto, um cumprimento, produziu vida no coração de alguém. E Paulo está chamando a atenção para isso. Porque os mestres estavam ali, alguns surgindo, e querendo ganhar notoriedade. Havia um revanchismo no meio ali do povo. Você está entendendo ou não? E aí o que Paulo está fazendo? Paulo está dizendo uma coisa, olha só, gente. O amor, irmãos, o amor é a maior virtude cristã. Você ouviu o que eu disse? O amor é a maior virtude cristã. O amor irá obrigar. Porque o amor, irmão, deixa eu falar algo aqui. O amor, na verdade, deixa eu mudar a abordagem. Às vezes, nas relações, a gente usa muito a expressão, eu tenho uma dívida de gratidão com a pessoa. Eu tenho uma dívida de honra com a pessoa. Vocês já ouviram essa expressão ou não?
Já viram? Você já se sentiu escravo disso ou não? Porque você quer tomar uma atitude, quer tomar uma decisão, mas você tem uma dívida de honra, né? E aí, já viu essa ou não? Só que a Bíblia ensina uma coisa, irmãos. A ninguém devais senão o amor. Gratidão e honra não são dívida. Apenas sinalizam a qualidade do seu coração para com outros irmãos. Amor é dívida. O amor nos rende aos irmãos. E aí sabe o que acontece? Quero ler algo aqui. O amor irá obrigar. Aí você vai dizer, mas se é amor não obriga. Não, mas não é porque o outro está me obrigando, não. É porque eu amo tanto o outro que eu tenho disposição de me obrigar a algo que eu não gostaria de fazer porque eu amo o outro. Consegui me expressar com clareza ou não, irmãos? Eu amo tanto o meu irmão que eu estou disposto a me obrigar a coisas que no meu normal eu não faria porque eu quero ganhar o meu irmão. E o amor, ele irá obrigar cada pessoa a usar o seu dom para servir e procurar o bem-estar do outro. E algumas pessoas pensam que o objetivo do encontro é o glamour do encontro, é a sensação do encontro. Mas o encontro em torno de Cristo deve ser organizado para que todas as pessoas possam aprender, preste atenção nisso. O encontro da igreja, o encontro em torno de Cristo deve ser o que eu disse? Organizado para que as pessoas possam aprender, cantar, adorar e ouvir Deus falando. Por isso, quando a gente agora iniciou uma jornada de estruturação da nossa liturgia de forma mais sistemática em torno de criação, queda, redenção e consumação, é para que todos os domingos pela manhã nós tenhamos clareza que aquelas bases vão nos nortear no padrão de vida que só o Evangelho produz. A gente não veio aqui para abastecer para a semana. A gente veio aqui porque já recebeu tudo que tinha que receber para a semana, e aí a gente veio juntos tributar ao Senhor a glória que lhe é devida com os nossos irmãos. É isso que a gente veio fazer. E Paulo está sistematizando isso na mente deles. E aí quando ele fecha o capítulo 14, ele vem agora e diz que o último problema, o último problema que era, sabe qual foi? Alex, o último problema que Paulo aborda é a questão em torno da ressurreição de Jesus. Eu quero chamar sua atenção para isso agora, que é o ponto mais grave que Paulo teve que intervir ali. Quando eu digo mais grave é porque você vai entender quando eu terminar aqui. Havia um problema em torno da o quê? Da fé sobre a ressurreição. Tudo bem? O último problema que Paulo abordou foi esse. Algumas pessoas na igreja diziam que a ideia de ressurreição era absurda. Irmão, presta atenção. Sentar alguém na igreja, professar a fé em Cristo, dizer que é um cristão e dizer que não acreditava na ressurreição, ele não entendeu nada. Entendeu o que eu estou falando, não, irmão? Entendeu nada. Porque a base do evangelho de Cristo é a ressurreição. A mensagem, tem uma coisa que eu já falei aqui, irmãos. Qual foi o testemunho dos apóstolos quando eles começaram a pregar? A da mensagem dos apóstolos foi exatamente o quê? O Cristo, a quem vocês crucificaram, ressurgiu dentre os mortos. Porque a ressurreição do Cristo inaugura a nova humanidade, que nós teremos com Ele em novos céus e nova terra. Faz sentido isso, não, irmãos? Então, alguém não acreditar na ressurreição, você na verdade está acreditando num código de conduta. Você não está acreditando no Evangelho. E aí, agora é que Paulo bateu pesado. Por quê? Porque agora eu estou entendendo. Vocês estão reunindo aqui, celebrando um código de conduta. Vocês não entenderam o Evangelho. Porque a base do Evangelho de Cristo é a ressurreição. Vocês estão entendendo a construção dessa manhã juntos aqui? Amém? Por isso que Paulo vem e diz claramente que ele veio lembrá-los do evangelho que ele ensinou. Porque se Jesus não ressuscitou, Paulo diz que a morte de Jesus então não teve sentido. Porque ele teria sido como um mestre qualquer, se ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Paulo mostra em detalhes que a ressurreição foi a vitória de Jesus sobre a morte e sobre o mal.
como uma fonte de vida e poder para nós no presente e como uma promessa de esperança futura para todo mundo. Preste atenção na frase-chave dessa mensagem. A ressurreição de Jesus é a razão para a nossa união, é a razão pela qual devemos manter a nossa integridade sexual, é a fonte de poder para amar as outras pessoas mais do que a nós mesmos. Em última análise, é a nossa esperança para a vitória sobre a morte. Então Paulo está parando e dizendo assim, gente, eu não vim ensinar para vocês regrinhas práticas para viver melhor. Eu vim dizer para vocês que se nós estamos em Cristo e estamos buscando viver em Cristo, a obra da regeneração está produzindo em nós um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida, o Evangelho vai produzindo algo que é visível e que é perceptível a todos. Paulo está dizendo que o Evangelho não é somente um conselho moral. Paulo não tinha, e aí eu quero chamar a sua atenção aqui, Paulo não tinha um Evangelho que lhe era particular. Irmão, preste muita atenção no que eu vou trazer nesse momento, porque ele precisa produzir para nós temor e cuidado. Vou repetir, Paulo não tinha um Evangelho que lhe era particular. O seu evangelho não era um evangelho paulino em oposição ao evangelho que foi pregado por Pedro ou João. Você está ouvindo aqui, amém ou não? Então o evangelho que Paulo pregava, tipo, Paulo, Paulo. Não. Paulo pregava o evangelho. Mas Pedro pregava o evangelho. João pregava o evangelho. O que nós vemos é que cada um apresentou o evangelho com base na sua personalidade. Mas eles brilharam, o evangelho brilhou por meio da apresentação deles, do evangelho, nas suas múltiplas formas. Paul Washer, que diferença aqui, né, perdão. Paul Washer, em um de seus livros, declarou algo aqui. Paulo não tinha um evangelho que lhe era peculiar para certa cultura. Ele não pregou uma variedade aos judeus e outra para os gentios. Embora estivesse ciente das diferenças culturais e utilizasse vias de acesso próprias para cada cultura, seu evangelho não era adaptado para se ajustar a uma cultura e ser menos ofensivo a ela. Sabe o que Paul Washer está dizendo aqui, irmãos? Não é o evangelho que se molda a uma cultura, mas sim uma cultura que será redimida pelo evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não fomos chamados para encrencar com o mundo. Nós fomos chamados para revelar o Pai para este mundo. A ofensa é a ofensa do evangelho para aqueles que estão vivendo na natureza de Adão. E ponto. Mas eles precisam ouvir que há um Pai que os ama e os chama à obra da redenção. Quantos estão compreendendo isso aqui, irmãos? De fato, a própria ofensividade do evangelho, tanto para judeus como para gregos, era precisamente o que colocava sua vida em constante perigo. É de se duvidar que o apóstolo Paulo aceitasse a enorme preocupação do evangelicalismo contemporâneo em compreender minuciosamente uma cultura específica e adaptar a sua mensagem e metodologia a ela. O evangelho transformará a cultura, não será modelado por ela. Eu quero trazer aqui, com muito cuidado, porque daqui a algumas semanas nós vamos abordar sobre exegese cultural. O que é exegese cultural? É ler a cultura local a fim de encontrar meios para proclamar o evangelho. Agora, encontrar meios não é a mesma coisa do que flexibilizar a mensagem. Ouviu o que eu disse? Amém ou não? Eu vou repetir, encontrar meios não é o mesmo que o quê? Flexibilizar a mensagem. Nós vemos aqui uma expressão de John Stott,
ouça algo aqui. A primeira carta de Paulo aos Coríntios fornece muitas evidências que o orgulho intelectual era um dos principais pecados da igreja em Corinto. Esse foi o pano de fundo contra o qual Paulo tomou sua decisão de renunciar à sabedoria do mundo em favor da loucura da cruz. Zombarias e escárnios o aguardavam, mas ele sabia que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, ainda que hoje a mensagem da cruz seja profundamente desprezada. A doutrina bíblica e evangélica da expiação, que Cristo morreu em nosso lugar, a morte que merecemos morrer, como nosso substituto, é alvo da oposição e até mesmo zombarias. Tal doutrina muitas vezes é chamada de primitiva, retórica, injusta, imoral e bárbara. Paulo foi aos Coríntios pregando o Cristo crucificado. Os irmãos estão comigo aqui, amém? Paulo foi aos Coríntios pregando o quê? O crucificado. E foi chamado de a loucura da pregação. Por quê? Porque para o mundo, para essa consciência humana, a mensagem da cruz, ela é intelectualmente insensata. Primeiro nível, 4 coisas aqui. O primeiro nível, a mensagem da cruz, ela é primeiramente o que eu disse? Intelectualmente insensata, porque para a mente humana ela é incompatível com a sabedoria dos homens. A segunda coisa que a mensagem da cruz ela é religiosamente exclusiva, porque ela é incompatível com a tolerância. Todas as vezes que a gente prega que Cristo é o caminho, a gente ouve do mundo que nós somos o quê? Intolerantes, porque a mensagem da cruz promove isso. Todas as vezes que pregamos a mensagem da cruz, nós vemos que ela é vista como moralmente exigente. Por que ela é moralmente exigente? Porque as pessoas querem usar sua liberdade para a libertinagem. E a cruz de Cristo nos torna escravos de Cristo. E por sermos escravos, estamos abrindo mão da nossa vontade para cumprir e viver a vontade de Deus, que é agradável, boa e perfeita. E quando nós vemos, aqui, irmãos, aqui eu vou apertar, presta atenção nisso. A mensagem da cruz, ela é politicamente subversiva. Sabe por que a mensagem da cruz ela é politicamente subversiva? Porque ela é incompatível com o patriotismo. Ela é incompatível com a expectativa de que governantes humanos podem fazer aquilo que somente Cristo, por meio da obra da redenção, pode fazer. Então, seu pastor não é de direita, seu pastor não é de esquerda, seu pastor é escravo de Cristo. E eu espero que você também seja. Porque eu não quero, em nome de Jesus, no próximo pleito, fundamentalismo político entre nós. Sempre que nós vemos nas Sagradas Escrituras, nós vemos um zelo dos apóstolos pregando o evangelho da cruz contra o sistema de governo, seja ele de direita ou seja de esquerda. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Por que nós olhamos acerca disso quando John Stott escreveu esse trecho? Porque John Stott, um homem piedoso, um exegeta das Escrituras, um homem sério, ao longo dos anos ele vem ensinando que é claramente 4 pontos. Sempre que pregarmos o evangelho, seremos classificados como intelectualmente insensatos. Seremos classificados como religiosamente exclusivistas. Seremos classificados como pessoalmente aqueles que se... E também seremos classificados como aqueles que são politicamente subversivos. Porque nós não rendemos a nossa fé a nenhum grupo político. Quantos estão compreendendo isso? Por outro lado, foi uma decisão negativa. Renunciar à sabedoria do mundo, ou seja, todo o sistema que é oferecido como alternativa do evangelho. Por outro lado, foi uma decisão positiva. Não proclamar senão Jesus Cristo, especialmente a sua cruz. Irmãos, uma frase de C.S. Lewis que é muito importante para nós. Nossa série de mensagens, estamos falando sobre o que o evangelho produz. C.S. Lewis, quantos já ouviram falar de C.S. Lewis aqui? Escritor de Crônicas de Nárnia, um homem piedoso. Ele disse algo assim: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Alguém tem dúvida que o sol vai nascer amanhã, irmãos? Então olha o que ele disse: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Agora preste atenção. Não apenas porque eu o vejo,
mas porque por meio dele eu vejo todas as coisas ao meu redor. Assim como ao levantar do sol a gente vê tudo que está à nossa volta, eu creio no Evangelho porque é por meio dele que eu posso ver todas as coisas que estão ao meu redor. Estamos juntos até aqui, irmãos? Amém? Finalizamos. 11h50, a mensagem. Tá bom, irmãos? A mensagem. Vamos falar com o Senhor, irmãos? De fato, assim, uma mensagem iniciando essa série para o meu coração tem sido um desafio e uma alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente anseia muito. A gente anseia muito por termos cada um dos irmãos podendo responder veementemente às verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que a gente possa viver como aqueles que tudo que se produz por meio do Evangelho. Podemos orar, irmãos? Pai bondoso e querido, nós queremos te louvar, te bendizer e te honrar por tua bondade, graça, riqueza e misericórdia. Queremos te honrar, Pai, porque nós vemos claramente o Senhor nos conduzindo à maturidade. O Senhor nos conduzindo, Senhor, a um confronto para crescimento, Pai. Que nós, como teus filhos, possamos responder à simplicidade da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E que esses preceitos que abordamos, Senhor, na manhã desse domingo, que possam nos guiar e nos dirigir, conduzir a nossa trajetória em todas as coisas. Não porque somos bons, corretos e morais, mas porque a obra da regeneração tem avançado em nós, desfazendo as misérias e produzindo o do teu Filho Jesus sobre a gente. Em nome de Jesus.